O Nair, quem chegou foi o João Vitor. Ah, tá. Mas ele ajuda, sim. Ele vai conduzir aí. Ô, João Vitor? João? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode compartilhar pelo celular? Tirando uma dúvida aí. Dá para compartilhar sim pelo celular. Aí, Ana. Olha, a minha voz está dando eco. Depois você explica para a Ana. Bom, João, então você compartilha hoje o texto? Eu só preciso ligar meu computador, ele tá dando uns probleminha, mas se eu conseguir, eu compartilho sim. Então, mas por que você vai ligar o computador para compartilhar? Isso que eu quero saber, então. E não pelo... Eu acompanho pelo celular. Não, mas eu falo assim, compartilhar a tela, né? Ah, sei. Hein, João? Dá para eu compartilhar pelo celular sim. Só que eu não vou conseguir ver vocês aqui, né? Tipo... Eu entendi. Não, mas eu consigo sim. Então deixa. Faz aí o que for melhor. Enquanto isso, a gente vai fazendo um retrospecto, e aí, a hora que você conseguir, você joga na tela. Combinado? Pode deixar. Então, acho que todos vocês que estão aqui estavam a semana passada, né? Nós estamos estudando os criminosos arrependidos. Lembram? E nós estamos estudando o caso do espírito de Castel Naudary, que é aquele, vocês me ajudam aí, é aquele espírito muito empedernido, né? Ele chega a ficar 200 anos nesse castelo, no castelo, lá na casa, de tão, assim, empedernido mesmo, né? Um espírito bastante tinhoso, com muitas dificuldades, e ele havia matado o irmão e depois a esposa. E ficou lá no castelo e ninguém conseguia morar lá, lembram? Até que um dia vai uma pessoa morar lá e o que ele faz? Ele dá um tapa, ele sente que recebeu um tapa de uma mão invisível. Não viu a mão, mas é lógico, se eu receber um tapa, mesmo que eu não veja a mão, a gente sabe, né? A gente tem noção. E aí ele sabia que só podia ser, vamos dizer assim, num popular, a alma do outro mundo, porque não tinha ninguém lá, estava sozinho. Aí ele vai ser evocado na reunião na Sociedade Espírita de Paris, em 1859. Nós paramos na questão número 4, né? Se vocês quiserem me ajudar aí na lembrança, e ele estava realmente um espírito muito difícil, né? Ele era perverso, né? Perverso, né, Ana? Muito perverso. E ele, como diz, estava naquele lugar que ele não queria saber de melhorar, não, né? Mas ele vai melhorar, porque todo mundo melhora, né? Tem até uma questão aqui que fazem para São Luís, e ele responde, vai melhorar sim. Todos melhoram, né? Quer ver? Deixa eu ver qual pergunta que é. Se foi daqui nós... Ele ficou 2 séculos, gente. 2 séculos são 200 anos, é muita coisa, né? Um espírito na mesma situação, com a camisa manchada, com a faca na mão. Por quê que eles ficam assim? Porque está fixado na mente, né? Aquela experiência que ele teve. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Foi ressaltado também o poder da prece e também como os espíritos, eles, quando desencarnados, né, eles conseguem ter uma progressão mais rápida, né? Porque de uma semana para outra ele parte de algo incomunicável para uma situação ainda assim deplorável, ainda assim infeliz, mas ele consegue se comunicar, ele consegue já sair de uma situação incomunicável, né? Isso denota um progresso.
É verdade. Interessante que também eles fazem a pergunta a São Luís, né? Ah lá, a Lucélia colocou, essa, é como se congelasse no momento. Ele ficou congelado naquele momento, é isso mesmo, Célia. E a gente sabe de relatos de muitos espíritos, né? E aí eles perguntam para São Luís, haveria um meio de o desalojar dessa casa? Que é na pergunta número 2. Sim, pela oração. Sempre a resposta é essa, gente. O poder da oração, né? Nós paramos na 4. Podemos continuar? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Pode? Na número 4, eu vou repetir a 4, acho que nós lemos, mas eu vou repetir. O espírito já se encontra em tal situação há 2 séculos. Como apreciará todo esse tempo, como se ainda fosse encarnado? Nesse caso, o tempo lhe parecerá tão longo, mais longo ou menos longo do que quando estava na Terra. Mais longo. O sono não existe para ele. Porque é engraçado, mais adiante eles vão perguntar aqui, São Luís vai responder, que para os espíritos evoluídos, o tempo não tem importância. Eles nem percebem assim, igual nós aqui. Mas para os espíritos sofredores, o tempo ainda parece mais longo do que para nós. E eu estava refletindo sobre isso. Quando a gente está passando uma situação agradável, parece que o tempo voa, não voa? Mas quando a situação é difícil, dolorosa, um obstáculo, uma doença, parece que o tempo fica mais denso, né? Mais pesadão. E vai acontecer isso com os espíritos também. A hora que você jogar aí, a gente vê. Enquanto isso, nós vamos tocando, viu, João? Então, na número 5, disseram-nos que o tempo não... Aí, essa questão aqui. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que um século para eles não passa de um ponto na eternidade. Então, esse fato não se dá com todos os espíritos? Faz essa pergunta, né? Quer dizer, a variação de espírito para espírito em relação ao tempo? Aí a resposta, não, por certo. Isso só acontece com os espíritos que já atingiram um grau de adiantamento muito elevado. Para os inferiores, porém, o tempo pode ser muito longo, sobretudo quando sofrem. Olha, além de estar sofrendo, ainda o tempo vai parecer mais longo, né? Agora, para os espíritos... Ó, chegou o João... Ah, não, João Vitor... Não, é que eu compartilho por outro... Tá certo. Eu uso um para falar e o outro para Isso, compartilhar. tá certo. Pode jogar, então. Vocês estão ouvindo o eco? Quando o João está com o microfone dele aberto, é que está dando o eco do seu. Deve estar o problema no celular dele. É verdade. Deixa eu aproveitar que eu estou falando e falar para todos vocês, mas especial para a Ana. Ana, você assistiu ontem a palestra do Luz e Amor? Eu comecei a assistir a palestra do Hernani, mas eu não terminei. Eu achei interessante no começo, né? Maravilhosa a palestra dele. Foi. E o que passou no início, Ana. Fiquei pensando em você. Eu vi. Eu falei, deixa eu ver o Hernani, estou com saudade dele. Mas aí já me deu sono, porque era tarde já. Aí eu desliguei e fui dormir, e hoje não deu tempo de eu terminar de ver. Mas eu vi até um certo ponto bom, ele falando, vi o início, que ele passa no universo, isso, né? Muito lindo, foi muito bom. Então tá bom. Eu gostei também. Verinha, o Tony me falou que foi muito boa, mas eu vou ouvir depois, que eu sempre tento ouvir atrasado, sabe? Então, a Eunice, a semana passada foi excelente. Também não vi a dela ainda. Excelente. Eu preciso ver as duas. Então, vamos continuar, né? Aqui o nosso estudo.
Então, na questão número 5, não está na tela, mas é essa que nós... Agora, se vocês quiserem. É, João? Não, tá bom, João. Tá bom. Então, vamos repetir. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que um século para eles não passa de um instante na eternidade. Dar-se-vos-á efetivamente esse fato para com todos os espíritos? Não, de certo, porquanto isso só se dá com os espíritos que têm atingido elevadíssimo grau de adiantamento. Para os inferiores, porém, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofre. Essa é a questão 5. 6. De onde vinha esse espírito? Olha que essa pergunta é interessante. Que era um espírito tão perverso, né? De onde ele vinha antes da sua encarnação? Essa última encarnação, há 200 anos, em que ele mata essas duas pessoas. Tiveram uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens, e precedentemente em planeta inferior à Terra. Olha aqui, ele estava habitando um outro planeta, não era a Terra. Por isso, Marlene, que tem pessoas que a gente acha assim, ouve na televisão, fala, nossa, que coisa estranha, parece que não é desse mundo, e não é mesmo, né? Ana, e não é desse mundo, e não é mesmo. Gente, olha que interessante, eu nunca tinha ouvido falar. A gente sabia, mas nunca tinha ouvido, lido aí. E olha que eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Ele morou num planeta diferente, um planeta inferior, né, entre tribos ferozes, hein? Olha lá. E depois ele vai morar lá na França, né? E aí, a Lucélia falou, explica tudo, né, Lucélia? E aí, qualquer coisa já aborreceu o homem, né? Eu tenho a impressão, aqui não fala, mas eu acho que ele matou o irmão porque eu acho que estava traindo com a mulher. Será que não é? Não fala, mas depois ele mata a mulher, né? Bom, ele estava acostumado a matar, então está explicado. Lá nesse mundo, nesse planeta que ele morou, né? Agora vamos ver a 7ª. Você vai ter que subir um pouquinho, João. Tá, eu vou descer aqui. Isso, tá bom. Severamente punido agora por esse crime, sê-lo-iam igualmente pelos que porventura tivesse cometido, como é de supor quando vivendo entre selvagens? Então, está falando assim, olha, bom, ele foi punido agora nesse crime, né? Ficou 200 anos, né, gente? Se bem que a gente sabe que não é essa punição que Deus castiga, não é isso. Foi ele mesmo, né? Através desse mecanismo de culpa, de autoculpa. Aí eles perguntam assim, mas será que ele deve ter cometido outros crimes nesse planeta interior? Ele vai ser punido também? Né? Olha a resposta, sim, porém não tanto, visto como, em ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. Olha, as coisas que ele cometeu lá, os crimes bárbaros, quando ele morava entre as tribos, ele já vai responder com menos rigor. Vamos ver o que a Lucélia escreveu, só um minutinho. A Lucélia colocou assim, como pôde? Evoluiu a ponto de vir para cá e falhou, é. Isso que eu fiquei pensando, Lucélia. É verdade. Marlene, mas pensando bem, simples e ignorante, né? Um estado um espírito bem primitivo, bem primário, né? E se ele é simples, se é ignorante, ele não tem, assim, tanto sentimento de culpa, né? Porque a culpa, ela vem mesmo, assim, mais com a aquisição do livre-arbítrio e da responsabilidade, né, dos atos, e da inteligência, né, da razão, do uso da razão. Como ele ainda não tinha, assim, a razão bem desenvolvida, era mais dominado pelos instintos, então, por isso que o castigo é menor, né, conforme você lembrou aí,
com relação à culpa, né? Tanto mais sentimento de culpa, mais castigado ele é, autopunição, né? É verdade, né, Ana? Você lembrou bem. Tem pessoas que a gente conhece, assim, não da nossa intimidade, não é isso, mas igual ela falou, você ouve falar na televisão, a pessoa faz atrocidades, tá nem aí. Não, por quê? É o nível evolutivo, né? Ah lá, Luciana, por isso, Ana, ele ficou 2 séculos na escuridão. É interessante isso, né? Mas na medida que a gente vai conhecendo, né, as leis, assim, aí você comete uma falha, opa, aquilo já dá um desconforto. Antes não dava, né? E essa escuridão, pelo que eu estou assim, chegando à conclusão, pelos nossos estudos lá com a Joana, é a própria sombra. Não existe assim um lugar escuro no espaço onde eles ficam. Não é bem assim. E você estudando Kardec no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, não é bem assim, né? Não existem esses espaços, eles ficam na erraticidade, né? Esperando para reencarnar, mas não num lugar assim fixo, né? Então, é a própria sombra que faz o espírito enxergar o escuro, as trevas. Então, é uma treva íntima. É mesmo. Ele não é que não tem a luz, né? Todos nós temos. Mas ele não está enxergando. Ele não acendeu ainda. Ele não acendeu, a lanterninha. Não fez ela brilhar. Nós estamos aí, ó, acendendo uma velinha daquelas bem assim, pequenininha, aquelas velinhas que punha no óleo, né? Eu me considero assim. Acende aquela velinha, aquelas velinhas bonitinhas, achava bonitinho quando era menina, usava muito umas velinhas bem pequenininhas mesmo. Aí eu acho que a minha velinha é daquele jeito. Ah, mas nós estamos nesse lugar ainda. Mas já está querendo acender uma velinha maior. Uma velinha maior. Ó, gente, o pessoal aí pode falar, viu? Dona Dalva, fica quietinha, Maria, Nair, todo mundo, viu? Então, vamos lá. A 7 eu já li, né? A 8ª. O estado em que se vê esse espírito é o dos seres vulgarmente... Ai, meu Deus, o que entrou? O estado em que se vê esse espírito é o de seres vulgarmente designados por danados. Olha que interessante. O estado em que Na minha tradução está infernais. Infernais. Na minha também, é que eu li o do João ali. Está danados. Eu achei graça, danada é infernal mesmo, né? Aí a resposta é absolutamente não, pois há condições ainda mais horrorosas. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado, mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno, olha que interessante. Outros trazem esse inferno em si mesmos, pelas paixões que os atormentam, sem que possam saciá-las. Olha aí. Está explicando bem o que é o tal do inferno, né? Não é... O inferno é interior. Como ele cometeu o crime naquela casa e estava lá, e continuou ainda, aquilo era o inferno. Aquilo era o inferno, né? E eu imagino que inferno. Mas eu acho que ainda acontece isso na vida atual, conosco. Porque tem pessoas que, às vezes, têm tudo materialmente e clama tanto da vida, que a vida é tão triste, que o sofrimento, que os filhos dão muito trabalho, que o marido dá muito trabalho, que a vida é difícil. Então, elas fazem o próprio inferno, porque se elas estão quase baseando nesse espírito, não é verdade? Vocês não têm pessoas assim conhecidas? Naíra, eu acho que tem sim. Se bobear, às vezes até...
A gente não prestar atenção, às vezes é assim também, né? Mas você tem razão. Existem pessoas assim, que você não pode perguntar como vai, porque já vem o rosário das queixas, né? E às vezes não se lembra de ver que tem tantas coisas a agradecer, né? É verdade. E vive no inferno, né? Alguém mais? Interessante, Pode interessante falar. essa reflexão, né? Interessante. Eu acho que esse espírito, por mais cruel que tenha sido o que ele fez ou a maneira com que ele agiu, justamente ele não tinha tanto acesso à informação, ele não tinha tanta noção, tanta consciência do peso dos seus atos, né? Aí é como ele diz várias vezes, que se julga que é diferente a punição. Eu até evitaria de usar essa palavra punição, mas é diferente. Assim como a gente viu anteriormente nos suicidas, é bem diferente. Se leva em conta o grau de adiantamento, o que aquele espírito sabia. Eu acredito que se fosse um espírito que tivesse maior conhecimento, que tivesse, por exemplo, numa encarnação onde ele pudesse ter tido acesso a maiores conhecimentos, a condição dele seria bem pior, bem mais deplorável, né? Eu acho que é justamente, em partes, o que essa questão quer dizer. É isso mesmo. Porque é diferente quando o espírito age pelo instinto e age pela razão, né? Então, se ele já tem um nível de razão mais avançado, de intelectualidade, né? Tem mais, assim, capacidade de escolha e escolhe o mal, pior, né? Muito pior, porque ele sabe, ele já conhece a lei que tem na consciência, e ele mesmo conhecendo, ele infringe, sabe que está errado e vai fazer. É verdade, né? Só abrindo um parênteses, viu, Naira? A Lucélia respondeu para você aquilo que você falou. Ela falou que são pessoas que são os reclamantes crônicos, né? Acostumam a reclamar, né? Existem Verdade. A pessoas gente, às vezes, assim. quer até fugir, né? Às vezes a gente prefere fugir dessas pessoas, porque parece que a gente fica subcarregadas de tantas reclamações. Eu tenho pessoas assim, conheço. Acho que todos nós conhecemos, sim. É verdade. Podemos continuar, meninos? Então, olha, a Ana Luísa comentou aí. Assim, vê se vocês concordam comigo. Esse espírito era um espírito ainda bastante, vou falar atrasado, sem conhecimento, né? Mas quando ele mata o irmão e a esposa, com certeza ele já sabia, né, gente? Que aquilo não era uma atitude correta, né? Igual o que nós temos aqui ainda. A Ana Luísa falou e é verdade. A gente tem pessoas que matam o outro assim, como mata uma galinha, né? E hoje eles falam que a gente não podia matar nem as galinhas, nem os bois, nem as vacas, né? E ainda nós estamos nesse lugar, né? Mas quando é um irmão nosso, um ser humano, é muito doloroso mesmo. Mas estamos em aprendizado, todos vão aprender, né? Agora é a número 9, João, e você precisa subir. Claro, pode deixar. Fiquei tão entretido em escutar vocês e falar que eu até esqueci de abaixar. Mas aqui está. Ei, João. Então, a número 9. Apesar de sua inferioridade, só eu vou ler aqui que a Lucélia escreveu. Se esse espírito veio de um lugar ainda menos evoluído, ele pode ser chamado perverso? Vou deixar para a Ana responder. Então, ele veio de um mundo primitivo. Agora, a Lucélia quer saber assim, ele veio desse mundo, ele é perverso? Então, mas lá fala que, lá, ó, no item, deixa eu ver,
Não, é lá na introdução. Fala assim, ó. É preciso, entretanto, estarem prontos para encontrar dificuldades. Porém, por mais perverso que ele seja, o bem feito em troca do mal acabará por comovê-lo. Façam preces primeiro e evoquem-no dentro de um mês. Irão apreciar a mudança que se operará nele. Então, é pela lei de conservação, eu não sei se está, isso aí acho que está na Gênese. É pela lei de conservação que, às vezes, a pessoa age com perversidade, que ela vai pela fieira do mal, para se conservar. É interessante. Quer ver se também... Porque mesmo... Vocês podem me corrigir aí, que eu também estou pensando, né? O que eu vou falar é o que eu estou reflexionando. Ele viveu nesse mundo primitivo, como todos nós vivemos, né? Mas dentre aquelas criaturas que lá viviam, nem todas fizeram escolhas como a dele, usando o livre-arbítrio, ainda que restrito, né? A gente sabe que ainda é restrito, mas fez escolhas melhores. E como ele foi certamente fazendo essas escolhas equivocadas, aí ele se tornou perverso. Às vezes, eu não estou falando que é o caso dele, que eu não sei, né? O Kardec não fala aí. Mas, às vezes, a pessoa parece que vai cultivando aquele prazer em fazer o mal, né? Parece que aquilo sacia a pessoa, alimenta a pessoa. Até ela ver... É o sadomasoquismo, né? É o sadismo. Porque tem isso, ó. Tem. São as psicopatias. Então, é uma diversidade, né? É uma variação muito grande de psicose no ser humano. É interessante, né? E aqui fala, ó, que apesar da inferioridade dele, que na 9, ó, ele era sensível aos bons efeitos da prece, ó. Graças a Deus. A Lucélia também falou assim, ele sabia, eu li a pergunta, mas comentário esqueci. Deixa eu ver. Ele sabia o que estava fazendo, mas se deixou dominar. Eu acho que é por aí, Lucélia. Mas é igual a Ana falou, que falei no texto, mas ele foi sensível às preces, ele já deu ele deu uma melhorada, vai melhorar mais. Quer ver? Quer ver que ele vai melhorar mais, gente? Graças a Deus, né? Então, na número 9, eu não li não, né? Apesar de sua inferioridade, esse espírito é sensível aos efeitos da prece e que também temos verificado os espíritos igualmente perversos, olha lá, falou outra vez perverso, Lucélia, e da mais grosseira natureza. Entretanto, espíritos há que, esclarecidos de mais desenvolvida inteligência, demonstram completa ausência de bons sentimentos, motejando de tudo que há de mais sagrado, a nada se comovendo, e até não dando tréguas ao seu cinismo. Olha que coisa interessante. Não sei onde eu vi, gente, acho que foi hoje. Não sei o que eu estava ouvindo aí, que a indiferença na pessoa é o pior sentimento. É o pior sentimento. Que às vezes é preferível o mal, porque o mal vai melhorar. Ana, está fechado o seu microfone. Eu já te falei isso várias vezes, Marlene. A indiferença é pior do que o próprio ódio. E hoje eu ouvi isso, não sei falar para vocês onde. Assim, já ouvi de você, já li, já sabia, mas hoje, engraçado, eu não vou lembrar o que eu estava ouvindo que falou isso. Acho que foi uma palestra. A indiferença é a não diferença. Certo? E pela não diferença, você não sabe conviver com o diferente. Exatamente. E você se torna indiferente. Então, porque nós não sabemos conviver com aquele que é diferente de você. Né? Diferentes entre si, porque
todos nós somos diferentes porque somos únicos, né? Mas tem essa relação aí, né, de alteridade, né? De saber conviver com o outro que pensa de outra forma, ou que age de outra forma, e nós, às vezes, não sabemos, né? Nós temos dificuldade, sim. Eu acredito que muita gente. Ó, a Lucélia fala assim, inteligência e informação não é decisivo para ser uma pessoa de bem? Ela está perguntando. Não, né? Não é. Não é. Não, deveria ser, né? Mas não é. Por causa da moral, né? Só a inteligência não basta, porque a inteligência, a razão, ela pode ser usada para a prática do mal. Agora, já quem tem a moral desenvolvida, né, a moralidade, quem tem as ações morais completamente desprovidas de interesse pessoal, esse é o verdadeiro homem virtuoso, aquele que se despe de todo e qualquer interesse. Ele ama porque ele ama, pelo simples fato de amar, né? Então, toda ação moral, fala lá no Livro dos Espíritos, é aquela que é desprovida de interesse pessoal. Essa é a verdadeira ação moral. Agora, nós ainda somos tão interesseiros, né? Então, a gente tem essa inferioridade mesmo aí, que esse espírito aí tem, é muito mais do que nós, né? Porque nós já, acho que nós não vamos mais fazer isso, né? Matar com requinte de crueldade. Nós podemos até matar, que às vezes nós estamos aqui, tudo bonzinho, mas numa outra encarnação, se você ainda não conseguiu superar essa, conforme a Marlene disse aí, essa neura, essa tara de querer destruir o outro, você pode cometer. Isso não significa queda, porque você ainda não atingiu aquele patamar. Então, eu estou aqui nessa vida, mas não matei ninguém, mas na outra eu posso matar sim. Isso está bem explicado na obra de Kardec. E não significa queda. É porque você não superou ainda aquele seu instinto de destruição. Uma vez, Ana Luísa, naquele curso que eu fiz da família sistêmica, a coordenadora lá falou isso. Assim, era mais ou menos isso que você está falando. Ela falou, olha, a gente nunca pode falar, vamos supor, uma pessoa cometeu uma atrocidade, você critica, papapá, papapá. Ela falou, às vezes, isso ela não é espírita, não é nada, hein? Se a gente estivesse no lugar dela, na situação dela, faria o mesmo. Isso ficou bem forte em mim. E é bem isso que você está falando, né? Se realmente nós não tivermos a moralidade, e a gente só sabe isso na hora das situações limites, porque enquanto a água está a nosso favor, a gente não sabe muito bem, né? Mas nas situações limites, nós não sabemos do que nós somos capazes, né? Ainda, eu penso. É isso que você falou, né, Ana? E também nós estudamos lá na Joana as duas guerras, a bomba atômica, né? Sobre Hiroshima e Nagasaki. Olha aí, olha o homem enveredando para o lado do mal, pela fieira do mal, aquele espírito fratricida. Aí já é fratricídio, né? Genocídio, fratricídio, irmão matando irmão, através de uma guerra. Então, o homem, o ser humano, a gente vê que a Terra ainda é um planetinha atrasado, justamente porque a guerra, que faz parte da lei de destruição, ainda está presente de uma forma perversa. Porque a lei de destruição não precisa agir com perversidade. Agora, você pegar um país, fazer um artefato nuclear, uma bomba, né? Conforme fizeram, chamar os cientistas, inclusive o Einstein, que participou lá, ele não queria, mas ele acabou participando.
Vejam bem, hein? Olha a história do Einstein. Eles precisavam daquela equaçãozinha dele, E igual a mc ao quadrado, energia igual a massa, vezes velocidade da luz ao quadrado. Todo mundo fala energia igual a matéria, mas não é. Energia igual a massa. Massa não é matéria, é a quantidade de matéria, né? Então, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E precisava dele lá para fazer a bomba no chamado Projeto Manhattan, que foi o projeto da elaboração da bomba atômica pelos Estados Unidos. E ele participou do projeto. Ele acabou participando, porque ele era judeu, muito perseguido, e começou aquela atrocidade com os judeus, e ele falou, então eu vou participar. E entrou no projeto. E acabou dando uma contribuição lá, nesse projeto Manhattan, de fazer a bomba atômica. Aí eles, sabendo das consequências, de todas as consequências, os chefes de Estado sabiam, assim como os cientistas, que era um grupo de cientistas ali fazendo a bomba, né? E o que aconteceu? Sabendo que eles iam, as consequências que aquele artefato iria provocar, eles atiraram. Isso é perversidade. Isso é falta de moral, né? Falta de moral, visando os seus próprios interesses, destrói, né? Não vou falar que eram vítimas inocentes. Não existe vítima e não existe inocente. Se aconteceu, é porque está ali resgatando qualquer débito, qualquer infração da lei, né? Mas, infelizmente, o homem ainda tem esse espírito fratricida, belicoso. Tanto é que nós estamos com uma guerra lá na Ucrânia, né? Já teve a guerra do Vietnã, do Afeganistão, do Iraque, né? Da Síria, do Líbano. E agora lá na Ucrânia. Então, por aí a gente vê a humanidade em que patamar que ainda está, né? Parte da humanidade, né? Parte. A gente lamenta isso, né? Mas não sabemos muito de nós ainda não, né? A realidade é essa. Então, voltando aqui na 9, apesar de sua inferioridade, esse espírito é sensível aos efeitos da prece? Vou repetir a pergunta. Já verificamos a mesma coisa em relação a outros espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Como possível a existência de espíritos mais esclarecidos, de inteligência mais desenvolvida, que demonstraram completa ausência de bons sentimentos e até se riem de tudo o que há de mais sagrado, não se comovendo com coisa alguma, nem dando tréguas ao seu cinismo? Aí a resposta: a prece só aproveita ao espírito que se arrepende, mas se arrepende para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, exagerando mesmo, tal como procederam os infelizes, como procedem os infelizes. Para esses, a prece nada adianta, nem adiantará, senão quando tênue vislumbre de arrependimento começar a germinar-lhes na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. E é isso mesmo. Dando meio que... Hoje em dia se usa muito a palavra spoiler, né? Mas vou dar assim, uma prévia, né? Um spoiler do que tá por vir, né? Quando a gente for estudar os espíritos endurecidos, né? Na sequência, é muito interessante, né? Até você pegar um pouco da fala anterior, né? De que muitas vezes é melhor esse espírito ser embrutecido, esse espírito ser
violento, perverso, reativo, do que ele ser um espírito indiferente. Porque a indiferença é isso, né? Não ter esse sentimento. Muitas vezes esses espíritos revoltosos ou que provocam esses crimes, eles estão lá por impulsos que não souberam, né? Lógico que tem, sim, eles têm que realmente expiar as faltas, né, pelo que eles fizeram, mas muitas vezes não foi algo de consciente, não foi algo planejado, pensado com frieza de raciocínio e até mesmo frieza de sentimento, né? E a gente vai observar muito isso nos espíritos endurecidos. Eles sabem que eles precisam realizar esse progresso, eles sabem, muitas vezes, que eles possuem potencial para melhorar, eles sabem que muitas vezes o materialismo, a gente vai ver muito isso, que esse apego ao materialismo vai frear, né? Não vai impedir, né? Porque é irrefreável o progresso, mas vai impedir esse progresso, vai frear esse progresso, e mesmo assim eles se apegam conscientemente. Os espíritos endurecidos, inclusive acho que é São Luís, que mais para frente vai fazer esse comentário, que é o tipo de espírito mais difícil de mudar, que é mais fácil mudar um espírito criminoso do que um endurecido, porque ele está ciente, né, do, do seu atraso, né? E esses espíritos criminosos, eles ainda assim, por mais difícil que às vezes a gente pense, um espírito indiferente ali, ele não faz tanto mal, né, para si mesmo, e enquanto um criminoso, ele, né, agride seu próximo e tudo mais, mas o indiferente, ele realmente está na ausência de sentimentos, né? Dá ainda para transformar esse sentimento de raiva, de revolta, buscar o cerne, né? Até pegando um pouquinho da Joana de Ângeles e um pouquinho de psicologia, mas buscar o cerne dessa revolta, desse sentimento negativo, descobrir de onde ele surgiu, de qual ferida. Muitas vezes eu até lembro que a Ana fala muito de ferida narcísica, né? A partir de qual ferida surgiu essa revolta, e transformar ela, né? E ajudar esse espírito no progresso. Muito bem, Ana, pode falar, Ana. Muito bem, João. E por que esses espíritos são endurecidos? Pelo orgulho. É o orgulho que faz o espírito ficar ali, não voltar atrás. Orgulho e egoísmo, as duas chagas da humanidade. É tão orgulhoso, apesar de ser inferior, já traz esse orgulho. Então, não volta atrás e endurece daquilo e fica, né? Agora, com relação ao sofrimento dele, ele ficou, olha, 200 anos. É muita coisa. Então, nesses 200 anos, o espírito estava sofrendo, porque estava nas trevas, a sua própria sombra, né? Presenciando aquela cena. Gente, é um inferno, ele estava num inferno. Aí, o que acontece? Tem uma hora que a consciência começa a despertar. Naquele iniciozinho, mas começa pelo sofrimento do próprio espírito. Aí a consciência começa a despertar, é onde ele vai procurar, né? É onde ele vai se arrepender e vai procurar sair daquela. Aí Deus, que é bom, justo, dá a oportunidade de reencarnar. E às vezes ainda repete, hein? Por orgulho, ainda repete a mesma cena. Mas não é fácil evoluir, gente. Cruzes. Então, vamos para a questão 10. Vendo-se um espírito insensível à ação da prece, será motivo para que se deixe de orar por ele? Olha as perguntas, né? Não, porquanto cedo ou tarde a prece poderá triunfar do seu endurecimento, sugerindo-lhe benéficos pensamentos. Então, a gente não pode desanimar. Não vou rezar com fulano, não. Não, a gente tem que orar.
Aí vem uma explicaçãozinha aqui. O mesmo sucede com certos doentes, nos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo e vice-versa. Compenetrando-nos bem de que todos os espíritos são suscetíveis de progresso e que nenhum é fatal e eternamente condenado, fácil nos será compreender a eficácia da prece em quaisquer circunstâncias. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos à primeira vista, o certo é que contém germens em si mesma, bastante benéficos, para bem predisporem o espírito quando não afetem imediatamente. Erro seria, pois, desanimarmos por não colher dela imediato resultado. Olha, gente, isso é o processo da educação, né? A gente tem que ir em frente. Tá difícil, o bichinho não tem importância. Mas a oração, o amor vai vencer, né? Pode falar. Eu bati o dedo aqui e não consegui abrir, sumiu o microfone. Então, e nós temos que lembrar também que, desde o momento que nós fomos criados simples e ignorantes, Deus, na sua bondade infinita, já coloca junto a nós, junto assim, metaforicamente falando, um anjo da guarda, que é um espírito superior a nós. Então, esse anjo da guarda, acionado, ele vai ajudar. E a prece ajuda abre caminho para o anjo da guarda ajudar aquele espírito que está naquele estado de infelicidade, de sofrimento, né? Então, todos nós, 24 horas por dia, nós temos o anjo da guarda, e nós não lembramos de pedir a ajuda dele. A gente espírita pensa que anjo da guarda é um espírito protetor, né? É coisa lá da igreja, e não é. Nós temos, está na obra de Kardec. Desde o momento que a gente foi criado, simples, ignorante, já coloca ali o anjo da guarda quando nós encarnamos. É isso mesmo. Hoje eu até falei para uma mãe que veio apresentar uma dificuldade do filho. Falei para ela, ora pelo anjo de guarda do seu filho. Ele vai te intuir, ele vai ajudar, né? E a gente esquece mesmo. E não podemos, né, nos esquecer. Ô, João, você queria falar, pode falar. Não, eu ia complementar até que a prece, assim, ele falou que até de ação medicamentosa comparável, um antibiótico ele nunca faz efeito numa dose só, né? Por exemplo, às vezes quando a gente tá com dor de garganta, a gente toma a primeira dose e fala, tá, mas não melhorou. Aí só no outro dia, né, que a gente vai sentir que tá melhorando, que tá, enfim, sentindo menos dor e tudo mais. E importante, né? Até aproveitando do comparativo, ele tem que ser tomado continuamente. Ele tem que ser persistente. Tem que tomar um antibiótico todo dia no mesmo horário. Tudo bem que a pressa a gente não precisa necessariamente, a gente sabe que a gente pode fazer do nosso recolhimento, no horário que a gente quiser, mas persistir, né? Às vezes a gente vai fazer uma prece, eu mesmo já cometi esse equívoco, de fazer uma prece e acreditar que ela vai funcionar ali naquele momento só, né? Que eu tô direcionando meu pensamento a Deus, a Jesus, e que a prece ela só vai funcionar ali enquanto eu tiver naquela concentração, naquele recolhimento, né? Mas a prece ela é algo de efeito contínuo, né? Assim como o antibiótico, ela segue funcionando, né? Não é porque eu orei hoje por você que, por exemplo, só você só hoje vai receber os meus bons fluidos, os meus bons pensamentos e sentimentos.
Claro que orar continuamente, né, é mais eficiente, né? Mas a prece, ela tem um efeito contínuo, não tem o efeito só no momento que ela é feita, né? Então, não podemos deixar de orar por esses espíritos, né? A gente tem que persistir. É igual você falou do aluno, né? A gente tem que persistir nele, por mais que às vezes a gente não vê resultado dos nossos esforços, a gente sabe que uma hora ou outra, né, vai fazer efeito. Então a gente tem que persistir no ensinamento, persistir na prece e persistir, nesse caso, no antibiótico também. Esse exemplo do antibiótico foi ótimo, né? Porque o antibiótico começou, tem que ir até o fim, né, João? Pode parar, né? Dá um problema, dá problema. É verdade. Muito bom. Eu acho que vai dar para ler só mais uma, gente. Aí a gente vai ter que encerrar, né? Então, quando este espírito reencarnar, qual será a sua categoria? Olha como ele vai esmiuçando, né? Aí a resposta: depende dele e do arrependimento que então tiver. Muitos colóquios com este espírito deram como resultado notável transformação do seu moral. Eis aqui algumas de suas respostas. Agora já vai fazer pergunta para ele de quando ele já recebeu as preces e melhorou. Mas nós vamos deixar para a próxima reunião. Exatamente, deixar o pessoal curioso. Deixar o pessoal curioso para eles comparecerem. Brincadeira. É isso mesmo. Mas E no instante de acabar a aula, a reunião, pois é. Eu li. Foi produtivo, foram discussões muito. O nosso anjo de guarda é o mesmo espírito protetor que nos acompanha, orientador? É o mesmo. É o mesmo? É. E não importa que a gente seja velha, viu, Nair? Ele está com a gente. Que às vezes também cria assim aquela ideia de que anjo de guarda é só para as crianças. Não, porque nós somos crianças, se for ver, né? Espiritualmente falando. E aí, Verinha, por que você está tão quietinha assim hoje? Estou aqui aproveitando os ensinamentos, mas esse negócio de anjo de guarda, outra coisa, eu imaginava que era um espírito de luz, e nem sempre o anjo de guarda é muito mais elevado que nós. Pelos estudos que eu estou fazendo da obra de André Luiz e tudo. É um grau acima. Por exemplo, se eu sou um espírito imperfeito, o meu anjo vai ser um espírito bom, né? E assim por diante. Tem que ser melhor que nós, né? Mas não precisa ser, como diz o outro. Às vezes não é um espírito assim, de um mundo feliz, de um mundo celeste, de um mundo divino, não. Exatamente. É sempre uma categoria acima da nossa. Nós ainda vamos ser anjo de guarda de alguém. E não precisa chegar lá no topo da perfeição. Não tem, né, topo de perfeição. Topo é só Deus. Bom, gente, muito bom. Verinha, na Maria, você está bem, Maria? Maria e Dal, vocês entram quietinhas, está tudo bem com vocês? Tudo bem. Estou com saudade, Maria, de você. Eu estou de uma cansada. Eu vou fazendo e ouvindo. Feliz quando você entra nessa reunião, viu? A Dalva também. Muito boa, viu, a reunião. Pode falar. Você falou em topo da perfeição aí, assim, absolutamente perfeito só Deus, né? Os outros têm uma perfeição relativa. Mas, na escala que Kardec propõe, lá nos espíritos puros, né, estão incluídos na categoria de espíritos puros os espíritos crísticos.
Então, está lá na Revista Espírita, certo? É verdade. Então, tem os espíritos Tem os crísticos. espíritos Então, críticos. é o máximo da perfeição que um espírito pode atingir, que é o caso de Jesus, né? É isso mesmo, bem lembrado.